Olá, amigo. Olá, amiga. Meu nome é Aldenis Leite, eu sou psiquiatra e gostaria de conversar hoje com você sobre alguns mecanismos de defesa que adotamos para minimizar as nossas perturbações, as nossas imperfeições, os nossos conflitos. Um deles, que é o nosso foco de hoje, chama-se projeção. A projeção significa quando eu transfiro para as outras pessoas aquilo que eu não consigo enxergar em mim mesmo. Então, nela fica mais fácil detectar e acusar. Jesus, o incomparável psicoterapeuta da humanidade, teve a oportunidade de afirmar, como consta em Mateus, capítulo 7, versículo 1, não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados também, e com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós. Essa afirmação incomparável, inesquecível, nos faz perceber que ele já conhecia esse mecanismo de defesa do ego, estudado primeiramente pela psicanálise em meados do século XIX. Ele já conhecia todos esses fenômenos e nos apresentou numa proposta inigualável. Quando examinamos essa afirmação, não julgueis, para que não sejais julgados, temos a impressão de que, se condenarmos os nossos irmãos ou os nossos amigos, se condenarmos, acusarmos as outras pessoas, Deus nos acusará, Ele também nos condenará. E não se trata disso, não é bem assim. A grande realidade é que, quando nós acusamos as outras pessoas, quando nós apontamos as falhas que elas possuem, estamos falando de nós mesmos. Estamos reconhecendo nelas, ou através delas, justamente aqueles equívocos, aqueles pontos nevrálgicos que nós mesmos possuímos. Quando eu detecto uma falha em alguém, não posso detectá-la sem saber exatamente do que se trata. Como é que eu vou julgar algo se eu não consigo ter uma avaliação concreta do que este algo representa? Eu só posso apontar uma falha ou só posso apontar um acerto se eu já experimentei isso, se eu já vivi esse fenômeno em particular comigo mesmo. Por exemplo, digamos que você não conheça uma determinada fruta. E eu digo então para você, como é o sabor, a cor, a textura de tal fruta? Você nunca a viu, nunca a experimentou. Como pode emitir uma opinião? Como você pode dizer, aquela fruta tem um sabor horrível? Ou então, aquela fruta é deliciosa, ela tem a cor X, a textura Y. Você não pode dar essa afirmação. Você não pode concretizar isso como um julgamento. Por quê? Porque você não experimentou a fruta. Você só pode emitir uma opinião sobre ela se a tiver experimentado. Consequentemente, a mesma coisa acontece quando apontamos a falha de alguém, quando criamos um embaraço criticando violentamente uma pessoa. Quando eu digo para alguém, por exemplo, você é muito chato, você não presta, você é uma pessoa incapaz. Se isso eu consigo julgar, é porque aquela experiência que eu avalio na pessoa está em mim.
Eu julgo, portanto sou julgado, na medida em que aponto uma determinada falha. Porque eu só posso emitir essa opinião: você não presta, você é chato, você é uma pessoa incapaz. Eu só posso emitir ou direcionar esse julgamento sobre alguém se eu vivo isso, ou já vivi. Porque eu só posso falar daquilo que conheço. Portanto, quando julgo, sou julgado. Excepcional, maravilhosa essa proposta de Jesus no campo da psicologia espiritual. É algo que devemos observar para olhar para dentro de nós, como estamos nos comportando em relação ao nosso companheiro de jornada, ao nosso familiar, ao nosso amigo, ao desconhecido que está ali na via pública, que muitas vezes eu condeno, eu julgo, eu critico. E quando isso acontece com muita frequência, é porque normalmente, ou quase sempre, lá no fundo, eu gostaria de ser como ele. Eu gostaria de experimentar aquilo que ele experimenta. Às vezes criticamos coisas que consideramos abomináveis, sem ter a compaixão devida com aquele que se equivocou. Normalmente isso acontece porque eu também não me perdoo por coisas que fiz no passado, ou estou em estado de culpa por coisas que hoje ainda estou praticando. Então, como tenho raiva de mim, como tenho um componente de violência em relação a mim, vergonha de mim mesmo, eu critico o outro, porque é muito mais fácil esconder a minha realidade e deixar transparecer a realidade alheia, que eu nem sei exatamente como é. Portanto, não vale a pena julgar, não vale a pena condenar. Precisamos ter mais compaixão uns com os outros. Precisamos ter mais misericórdia e compreensão uns com os outros. Jesus, certa vez, também teve a oportunidade de afirmar: ai do mundo por causa dos escândalos. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o fora de ti. Se eventualmente o teu pé é motivo de escândalo, arranca-o de ti. Mais fácil é entrar na vida sem um olho, sem um pé, sem a mão, sem qualquer elemento que produza a nossa derrocada espiritual. É muito melhor eliminá-los do que entrar na vida em estado de culpa, em estado de miséria espiritual. É preciso também avaliar essa metáfora que ele nos apresenta. Se o nosso olho é motivo de escândalo, arranquemo-lo. O que isso traduz? O olho é o órgão da visão. É uma metáfora que ele empregou. É algo para observarmos no sentido mais profundo. Ele quis dizer: se olharmos alguma coisa e desejarmos condenar esta situação ou tal pessoa, através da nossa visão, dos nossos olhos, do olhar que temos sobre aquilo, arranquemos essa possibilidade de nós. Extraiamos definitivamente esse risco de olhar, tirar uma interpretação indevida e condenar alguém. Antes que isso aconteça, arranquemos ou abortemos essa possibilidade. Foi isso que ele quis dizer com arrancar o olho. Não se trata do órgão, e sim da interpretação, do olhar que temos para alguma coisa. Quando ele diz: se o teu pé for motivo de escândalo, arranca-o. Se a tua mão é motivo de escândalo, arranca-a fora.
que isso quer dizer? Pé e mãos são órgãos que nos emitem um comportamento, um movimento. Se o olho nos traduz o olhar que temos sobre algo, a mão e o pé nos conduz a nos movimentarmos para fazer alguma coisa imprópria, indevida, contra o nosso próximo. Então ele propõe: se o teu pé, a tua mão, algum órgão teu que te leve a fazer alguma coisa prejudicial ao teu próximo, aborta esta proposta antes que faças, para que não sofras as consequências depois da culpa, do remorso, da tristeza, da depressão. Jesus é o terapeuta incomparável de todos nós, que experimentou desafios altamente graves na sua época e superou todos. Por exemplo, o da mulher adúltera, que traduz exatamente todo esse fenômeno de projeção psicológica que eu aqui estou apresentando para você. Naquele episódio, ele é levado a conhecer uma mulher que foi flagrada em adultério. E no decorrer de todo aquele processo, de todo aquele fenômeno de tumulto, de vergonha, de tristeza, de raiva da multidão e vergonha daquela mulher, ele soube conduzir aquele momento como ninguém, mostrando que ela havia cometido um escândalo, ou seja, havia sido flagrada num equívoco, o que também naturalmente não é adequado. Ela cometeu de fato um equívoco, mas nós não sabemos as circunstâncias nas quais ela estava envolvida para que aquilo acontecesse. Não temos certamente nenhum de nós, nem a população que estava ali com pedras na mão, ninguém tinha certamente todo o fenômeno compreendido, toda a situação cuidadosamente estudada para poder emitir uma opinião. Ninguém teve, como costumamos dizer, no campo da dimensão espiritual, a compaixão devida para examinar todos os ângulos da situação. Jesus certamente teve, e por isso foi pacífico. Libertou a mulher daquelas criaturas que estavam com pedras na mão, porque ela havia cometido um escândalo, e aquelas pessoas estavam escandalizando-se com o escândalo daquela mulher. E eu fico me perguntando, o que será pior? Quando cometemos um equívoco, ou quando criticamos brutalmente, como se fôssemos puros, o equívoco dos outros. O que é mais grave? Cometer o delito ou ocultar aquele delito dentro de nós? Não o cometemos porque temos um superego rígido, porque tem algo que nos prende. Existe aquela censura interior que se opõe ao nosso ato. Então nós o ocultamos, mas no fundo temos vontade de praticar. Essa é a característica interna daquele que condena, daquele que julga. Então a mensagem que eu deixo hoje é: tenhamos compaixão com o nosso semelhante. Tenhamos mais compreensão e tolerância com aqueles que se equivocam, com aqueles que estão numa situação mais deplorável. Não sabemos as circunstâncias em que estão envolvidos. Não sabemos, não conhecemos todos os fatores que envolvem aquela pessoa para que agisse assim. É preciso conhecer primeiro. Por isso, a necessidade do respeito, do silêncio. Silêncio, sobretudo, em relação à língua, porque normalmente nos damos as fofocas, seja no trabalho, seja entre os amigos mais próximos, seja numa conversa informal. Frequentemente,
lançamos o veneno da nossa língua para criticar as pessoas, para amaldiçoá-las, para mostrar, num meio de conversa qualquer, que ela não é capaz, que ela certamente cometeu um grave equívoco, que ela não é competente, não é uma boa pessoa. Como sabemos disso? Como podemos julgar de tal forma? Certamente, quando isso acontece, é porque nós estamos em débito conosco. Estamos nos sentindo também culpados por alguma coisa. Sabemos, lá no fundo, quase inconscientemente, das nossas imperfeições. Como temos vergonha de nós, acusamos o próximo. Não façamos isso. Tenhamos como comportamento básico não falar mal das pessoas, enaltecer aquilo que elas têm de melhor. E se pudermos, estendermos as mãos, não com pedras, mas com amizade, para levantá-las do tombo que deram. Esse deve ser o nosso papel fraternal. Deixo essa mensagem, então, juntamente com o meu abraço, e até breve.